Olá pessoal, meu nome é Anderson Ribeiro, sou advogado, juntamente aqui com o Fernando Rubim, nós somos professores do G4 Atualização Previdenciária, juntamente com Alexandre Triquez e Márcio Hartz, que infelizmente não puderam estar presentes. Esse é o nosso primeiro G4 Convida, onde nós trazemos um amigo do G4, também que trabalha na área do direito previdenciário. Hoje, especialmente, estamos no Williams & Sons, café localizado na Pedro Ivo 492. Desde já agradecemos o John e o Gustavo por ter cedido esse espaço para nós. Eu gostaria de apresentar então nosso convidado de hoje. Ele é professor de pós-graduação e graduação no Piauí. Talvez já dizendo o nome do estado o pessoal já saiba quem é, né? Ele é servidor da Justiça Federal do estado. Estamos aqui com o Malcolm Robert. Malcolm, satisfação em tê-lo aqui, é um prazer imenso. O Malcolm, eu conheci ele pelo Facebook e desde então a gente vem conversando, trocando mensagens sobre um assunto que ele é o Papa, né? É um dos poucos caras que escreve hoje no país a respeito de decadência. E a nossa ideia é conversar um pouquinho sobre esse tema. Nós vamos falar, aproveitar que o Fernando está aí, conversar um pouco também sobre o novo CPC e deixar a conversa rolar. Malcolm, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite de pronto, né? Eu mandei uma mensagenzinha, não tinha nem terminado de escrever, tu já tinha aceito o convite. Muito obrigado, cara. Eu agradeço, amigo. Dá a oportunidade de estar aqui com você, que eu admiro também. Obrigado. Assim como o professor Rubim, né? Que já conhecia de nome muito, e também do estudo que eu gosto de fazendo agora nessa parte de processo civil. E, lógico, nosso professor Rubim é uma referência. Inclusive, até como eu repeti, eu falei para vocês, mencionei agora há pouco também, é bem interessante, é bem válido, né? Eu acho que para um autor é muito válido essa questão de ter seus livros citados em outros, aí é o caso dele. Eu estava estudando sobre a preclusão no direito processual civil e todo livro que falava alguma mensagem, algum tópico sobre essa temática sempre cogitava no livro dele. Eu fiquei curioso, até fui atrás, mas infelizmente não achei lá em Teresina, mas felizmente foi agraciado por gentileza do amigo e eu presenteou então o livro, me permita. Claro, fica à vontade. E até recomendo, né? Mas que vocês certamente já conhecem, mas está aqui a preclusão dinâmica do processo civil, né? Um dos temas, na verdade são vários. E eu não sei até, por curiosidade que eu tinha comentei com o Anderson, como é que ele consegue arrumar tanto tempo para escrever. O Rubim é impressionante, cara. Quantos livros tu já tem, Fernando? Esse é o agora do novo CPC, é o oitavo. Oitavo Livro aí circulando, mas queria agradecer o Malcolm, estou conhecendo pessoalmente ele também, mas é um projeto nosso de convidar profissionais importantes do Brasil que estão debatendo o direito previdenciário. O Malcolm agora vai estar aí, já vai sair daqui de Porto Alegre, já vai para Belo Horizonte, vai continuar debatendo os temas dele. É uma satisfação enorme tê-lo aqui. O Malcolm também está escrevendo, Anderson, aqui, ó. menciona aí que tu estavas acompanhando a obra ali. Sim, hoje eu participei de um curso, né, promovido pelo IBDP. O Malcolm passou o dia inteiro falando sobre decadência e confesso que eu olhava para ele e disse: Malcolm, vamos lá que nós temos um compromisso. Tipo, se nós tivéssemos tempo, ele estaria ainda dando aula, né? Então é o livro Prescrição e Decadência, os conflitos da jurisprudência previdenciária. E para mostrar que eu li o livro, Fernando, tu é testemunha aqui. Tá marcado, tá marcado, tem amarelinho aqui, ó. Tem amarelinho, tá? Olha ali, ó, tá marcado que me interessou por algum determinado momento. Já usei esses livros já usei trechos desse livro em petições. E então, Malcolm, como é que o pessoal tem acesso ao livro antes de mais nada? Bom, pode até, obrigado justamente pelas gentis palavras, né? Coisa boa ter amigo, né? E nós temos o nosso site, www.malcolmrobert, melhor dizendo, for mais novo.com.br. A gente tem as opções de curso até que a gente também comercializa. A gente começou agora a oferecer cursos gravados em DVD, até para facilitar aqui, porventura não pode, afinal, acesso, Piauí não é tão perto. Não é. Ler Mais Editora é da cidade. Não, é de Natal, é de Ler Mais. um amigo lá de Natal. De Natal. Eu escrevi com o amigo Carlos Brito, com o qual, inclusive,
Vou encontrar agora em Belo Horizonte, a gente vai gravar curso lá também dessa temática, sobre revisões. Mas eu acho que isso é uma discussão importante, Mal, porque a gente faz livro exatamente isso, para ser mencionado na prática, para auxiliar na resolução de caso concreto, porque muitas vezes há quem pensa que a gente faz livro para ficar só no ponto de vista teórico, no ponto de vista da doutrina, do processo, da previdência, e eu acredito que principalmente nós, o grande objetivo é esse, né? É resolver problema, é estar atuando. Vamos fomentar o debate, novas leituras, novas discussões, sem dúvida. Até hoje, nós almoçamos juntos hoje, Fernando, e aí eu comentava com o Malco, né? A importância do G4 de termos 4 advogados, né? 4 pessoas que atuam efetivamente na área e que a gente tenta aplicar isso aí no mundo, né? Para que não fique uma coisa aérea. E aí nós estávamos conversando, né, Malco, sobre... Eu fiz um convite para o Malco, vou retornar a Porto Alegre no seminário que nós vamos organizar em setembro. Eu disse, Malco, não sei o que vai ter que falar sobre decadência, né? Aí eu disse, vamos criar um nome bonito para o teu... Qual é o nome que lembra? Decadência construindo a jurisprudência. Isso aí, construindo a jurisprudência. Porque o que a gente vê na decadência, né? No momento que o Supremo chegou e disse assim, ó, é 10 anos, a partir de 1º de agosto de 97, o que aconteceu? A justiça como um todo começou a sentenciar e aplicando decadência de cima a baixo, sequer analisando, né? Indistintamente, exatamente. E aí as pessoas o que fizeram, né, Fernando? Simplesmente eles pegaram e desistiram dos processos e não foram, estudaram e não... Eu intrigado naquele momento, eu disse assim, cara, eu vou ter que buscar doutrina, vou ter que ir atrás de alguma coisa, porque eu não posso me entregar. Eu tenho uma porção de processos aqui no escritório que aparentemente estava dentro do período em que seria aplicada a decadência, né? Procurei outras pesquisas e fomos estudando. Por quê? Porque nós temos... O nosso trabalho é o quê? Nós temos que fazer jurisprudência. Quem faz jurisprudência não é o judiciário. É o advogado. Com certeza. É o advogado que faz jurisprudência. Quando eu disse, sugeri o nome como algo, decadência construindo jurisprudência, é para nós construir jurisprudência. Mas é engraçado até no nosso debate no segundo curso do novo CPC, a discussão também foi essa, como é que você se refere a um determinado item, né? Vamos aguardar como é que a jurisprudência vai estabelecer o novo CPC. Não, nós temos que construir as linhas principais de atuação e de possibilidade de utilização do código por tempo suficiente. Então acho que a gente está numa lógica mais ampla aí que vale a pena, né? Mas qual que seria uma ideia com relação à decadência, Marco? Tu tem um precedente esse do STF, um paradigma do STF, teriam alguns casos particulares que seriam passíveis de excepcionalizar ou não seria o caso de usar a regra já estabelecida? Na verdade é o seguinte, até acredito que tenha demonstrado e convencido alguns colegas que estavam nos assistindo lá, e na prática, eu diria que foi inócua a decisão do Supremo. Lógico que teria sido melhor se não tivesse sido reconhecido, inclusive de se aplicar no momento anterior, mas na prática, as revisões mais conhecidas, eu demonstrei isso agora há pouco, todas elas estão fora do prazo decadencial. Você pega a revisão do buraco negro, do buraco verde, a revisão dos tetos, a revisão do artigo 58 do ADCT, a maior parte das conhecidas, eu arrisco dizer, em 90% não tem prazo decadencial para a data do início do benefício. Porque todos nós temos algum motivo para fugir daquela decisão do Supremo. Dá um exemplo para nós, pessoal de casa. Por exemplo, a revisão do buraco negro, que é aquela que diz respeito, que é uma das mais conhecidas. É uma revisão que foi determinada no ano de 1991, com a Lei 8.213, lá de julho de 2013, e disse, olha, em julho de 91 eu determino, segundo a lei, os benefícios concedidos entre 88 e abril de 91, ou seja, 3 meses antes desse comando, sejam revistos. Então veja só, a determinação surgiu em 91 para corrigir o benefício que iniciou em 88. Ou seja, o comando da revisão não tem nada a ver com ato concessório. Se não tem a ver com ato concessório, sabemos que decadência é matéria restritiva, cuja interpretação também deve ser restritiva, se a lei diz são 10 anos para rever o ato de concessão, tudo que fugir ao ato concessório está imune ao prazo decadencial. Restringindo a aplicação da prescrição. Justamente, como deve ser restrito, não cabe ampliar. Então, buraco negro, a mesma coisa, é uma lei que surgiu em 94 e determinou o corte de benefício 91 a 93. Perfeito. Então não tem nada a ver com ato concessório. Revisão dos tetos.
IRSM, que a gente tem uma gama gigantesca aí de Fernando, fotos. Só prescrição parcial. E sabe o Só prescrição. que me intriga, né? Que quando eu comecei a analisar Interessante. a decadência, eu até comentei com o Malco, preliminarmente eu dizia, esse processo, passado 1 ano da publicação do acordo, não transitou em julgado. Tem embargos de declaração ainda, meu velho. Sim. Quer dizer, Por isso que eu falei precisa precedente, por isso que eu aplicar. falei, eu cometi um ato falho, falei em precedente e depois eu recorri. É uma decisão ainda que não é uma Claro. súmula, e nem transitou E se os ainda. embargos modulam? Então, Defeitos. e aí, e aqueles que não recorreram atrás, o que vão fazer, meu velho? Não tem o que fazer, porque se o processo transitou no juizado, Claro. cabe rescisória, não vai caber Cabe rescisória. E aí acabou-se que era doce. E não. Mas eu acho que, além desses prazos já declarados, concedidos administrativamente, por ACNEG, RSM, o RTN e tal, até a questão do artigo 29, depois eu quero que tu fale sobre o 29, porque o 29 é bem interessante. Tá? Mas algo que me intriga são as concessões comuns, tá? Em que a pessoa lá atrás, há 15 anos atrás, fez o requerimento administrativo e agora bate lá no teu escritório e opa, mas tem um tempo aqui que a gente poderia ter incluído lá atrás. Tem uma atividade especial, tem um período rural, que não foi incluído. Se nós ingressarmos com o processo, corremos o risco, dependendo quem for o julgador, de que também seja aplicada a decadência. Mas esse tempo sequer foi analisado administrativamente. Como é que nós vamos aplicar a decadência de algo que jamais foi dito que não? Não teve indeferimento Não administrativo. teve. Não teve negativo. Não Não tem teve manifestação negativa. expressa. Não. De que forma tu vê isso aí? Tu acha que haveria, por exemplo, num caso que saia, vamos supor que o cara faça 5 pedidos no processo administrativo, tá? 2 o INSS diz que não e fundamenta, tá? 2 diz que não e fundamenta. Um tempo passa sem fundamento, passa batido, e outros 2 ele diz que não, mas não fundamenta, tá? Esses 2 tempos, a princípio, para mim, estão mortos, porque ele diz que não e fundamentou. Perfeito. Esses 3 aí, tu vê, mesmo sendo feito o pedido lá atrás, pelo fato de um passar batido e outros 2 ter dito que não, sem fundamento, sem intimação da parte, tu colocaria todos na vala comum, tu diferenciaria eles? Bom, esse que não foi analisado, né, nós temos até uma súmula da Turma Nacional, súmula 81, que diz que o que não foi analisado não tem prazo decadencial. Ótimo. Daquele momento. Na verdade, você vai precisar entrar com um novo requerimento para poder, então, provocar a pendência que ela se manifesta expressamente. Aí, a partir daí, sim, começaria o prazo de 10 anos. Né? Inclusive, também aproveito o ensejo, desculpa, a gente estava agora há pouco, né, encontramos o doutor Daniel Machado da Rocha, que nos trouxe uma notícia muito boa, no sentido que o STJ, outra turma do STJ, portanto, fechou agora as duas. Agora nós temos a primeira e a segunda, justamente reforçando essa tese, que não tem prazo decadencial da data do início do benefício porque não foi analisado. Então agora fechou, né? Primeira e segunda turma, então é a jurisprudência dominante, né? Sobre o que não foi analisado. Então, quanto ao que não foi analisado... Primeira mão, então, aí, mano. Com certeza. É, eu não sabia, confesso que eu não sabia. Do Eu G4 fiquei sabendo hoje, hein? Uhum. Fiquei sabendo agora há pouco. Então, quanto ao que não foi analisado, está tranquilo. Agora, quanto ao outro, a questão da não fundamentação, eu vou lhe confessar que até hoje eu não tinha pensado sobre isso até que você me provocou. Tá? Porque o que eu entendo, né? Eu acho que se nós analisarmos tanto a IN, o decreto, até a lei 9.784, processo administrativo, todo o ato da INSS tem que ser fundamentado. Segundo a lei, né? Segundo, claro. Pelo INSS, Tu não pode dizer- eles cumprem, né? Tu não pode dizer o não pelo não. É não porque o PPP está incorreto, ou não porque tem EPI, ou não. Ok. No momento que o cara só diz o não, ele não justifica, para mim, descumpriu um requisito legal. Com certeza. Mas tem, Que é a tem até fundamentação. o artigo constitucional, o 93.9, que existe Isso. fundamentação das decisões administrativas. Tem que ser Isso. fundamental. Tem fundamento constitucional, seu Também. Então, quer dizer, a gente prolonga ainda para a Constituição, mas eu falo da IN porque a IN está acima da Constituição para o INSS, né? Isso a gente sabe. Inversão de valor, né? É inversão de valor? Até pior que nós é. brincando na última as nossas discussões nunca dá 4-0, né? Dá 2-2, 3-1, Isso aqui é bom. né? E aí eu brinquei, eu disse assim, ó, a mãe, tu não pode desobedecer a mãe. Como é que vai desobedecer a mãe maior? Que é o caso do servidor desobedecendo a IN, né? Sim. Não pode, a IN é a mãe da INSS. Então, A Bíblia é exato. Então, nessa situação, e a gente verifica muito na prática, cara, analisando os processos administrativos ou não pelo não. Mas como é que nós vamos aplicar a decadência? Porque sequer o cara foi intimado
Né? Ele recebe uma cartinha dizendo, ó, teu benefício foi deferido com 35 anos, quando na realidade deveria ser por 40 agora. Os outros 5 ele não diz por que não foi. Se tu não for lá, pegar a cópia do processo, analisar ele, tu não vai descobrir. Não vai descobrir. E a própria IN diz que a parte tem que ser intimada e assinar o recebimento da intimação. Isso não acontece. Eu até expus isso na obra, um conceito de decadência geral, não só no previdenciário. Mas qual obra, para a próxima? Da obra da preclusão. Tem que informar. Estou falando da preclusão. Mas há um conceito geral da doutrina de que tanto a decadência quanto a prescrição, elas só devem ser aplicadas quando há uma situação absolutamente clara de omissão da parte. Que eu posso caracterizar, inércia, né? Que eu posso caracterizar bem claramente a inércia, a omissão da parte. Perfeito. Então estou pensando a respeito desse conceito com relação ao que o Anderson está colocando. Será que essa ausência de fundamentação ela pode trazer a responsabilidade para a parte, para o segurado, tempo suficiente, né? Chamar ele, taxar ele de inerte, de omisso, a partir daquele momento que ele recebe a carta sem uma fundamentação do INSS? Eu não tenho dúvida que não. Confesso que eu não tinha pensado sobre essa ótica, mas é bem válido, bem interessante. Por isso que eu digo, vamos aproveitar o seguinte, eu já cobrei dele 15 vezes, nós vamos atualizar esse livro. Com certeza, amém. Eu quero atualizar esse livro, hein? Isso aí. Vamos bombar com esse livro. Inclusive, aproveitando o ensejo, foi bem oportuno nessa sua intervenção, porque agora há pouco a gente estava discutindo lá também essa questão. Eu particularmente defendo, e veja só, a decadência é uma temática fatal, né? O prazo acabou. Então tem que ter muito cuidado para você chamar alguém de inerte. Muito, tá? Exatamente. Então veja só o que eu estava levando, até trouxe lá para o nosso debate. O artigo 189 do Código Civil diz que violar o direito. Bom, mas e se você não sabia do direito? Você pode contar então desde a lesão ou quando você soube? Porque segundo andei verificando até em algumas obras no direito civil, tem uma nova linha dizendo que, na verdade, especialmente quando a pessoa é hipossuficiente informacional, e no direito previdenciário isso é mais do que apropriado. Na verdade, você não pode contar lá do início da suposta lesão, mas quando ele soube. Inclusive, até quero saber sua opinião. Estou levantando agora, e hoje a gente falou sobre isso também lá no curso, que é o seguinte, por exemplo, tem uma revisão chamada Ação de Concessão do Melhor Benefício. Aquela que o Márcio seguidamente fala nessa aí. Na retroação da dívida, né? Que você completou o tempo lá na frente, mas lá atrás era melhor. O Supremo, veja só, até 97 não há nenhum comando legal dizendo que era para o INSS buscar a melhor data. Surgiu em 97 com a Lei 9.528 dizendo, olha, o INSS deve buscar a melhor data possível nas aposentadorias integrais. Só nas aposentadorias integrais. Certo? Até 97 não existia nada obrigando o INSS a sair procurando qual a melhor data da pessoa. 97 chegou a lei e disse, 9.528, que alterou o artigo 122, estabeleceu o artigo 122 da 8.213 diz, o INSS, depois dos 35 anos, tem que procurar a melhor data. Certo? Até então 97 não tinha possibilidade nenhuma. Surgiu com previsão legal em 97. Em 2013, essa discussão chegou no Supremo. Primeiramente, a ministra Ellen Grace, no recurso extraordinário 630.501, reconheceu o direito à melhor data, porque enfim era questão de direito adquirido. Não seria justo, não seria razoável a pessoa ser penalizada por ter contribuído a mais. Ou seja, se ela tivesse parado de trabalhar, ficaria melhor. Agora, se ela continuou pagando, recolhendo para o INSS, ela vai receber menos? Então, na visão dela, não teria lógica. Inclusive, ela também mudou a jurisprudência nessa hora, em que disse que aquela linha de interpretação deveria alcançar também aposentadorias proporcionais. Não só integral, mas proporcional. Diferentemente do que a lei dizia, né? Isso. E até mencionou, o artigo 122 traz essa menção, mas só fala integral. Mas não, na verdade, é toda e qualquer situação. Sim. Mas, de qualquer maneira, ela colocou, está na hora da gente rever a nossa orientação quanto a isso. Essa decisão surgiu em fevereiro de 2013. Até então o Supremo negava essa pretensão de uma aposentadoria integral por proporcional, ou de uma proporcional por proporcional. O Supremo entendia que não, que era um ato jurídico perfeito e imutável. Aí mudou em 2013, certo? O que eu quero dizer é, na minha leitura, o que aconteceu? Não existia. Potencialmente existia um direito, mas era implícito. A lei não dizia, o INSS negava, o STJ negava, o Supremo negava. Então como é que pode, você que descobriu isso, que definiu isso em 2013, dizer que o prazo começou em 97? Não faz sentido, né? Como é que você descobre um direito em 2013 e diz que começou lá quando iniciou o prazo decadencial? Qual é a lógica? Se eles mesmos negaram 16 anos antes, mas você descobre a porra em 2013 e diz, olha, mesmo você sabendo que eu negava, eu Supremo, mesmo você sabendo que não tinha previsão legal, mesmo você sabendo que não tinha como exercitar esse direito,
você deveria saber em 97. Então o que eu estou defendendo? Que embora a violação supostamente ocorreu em 97, 95, você só soube do seu direito, você só teve o reconhecimento, porque até então não tinha previsão legal. Então como taxar alguém de inerte se não tinha um comando para se proteger? Então eu estou defendendo que o prazo só começa a contar do trânsito em julgado desse recurso extraordinário. A partir dali, sim, depois de uma ampla divulgação, olha, você tem direito aqui. Até então, como taxar alguém de inerte? Tem uma súmula geral do STJ, que é o que eu uso eventualmente na Previdência, que é a súmula 278, que ela fala do conceito, é responsabilidade civil, mas ela fala do conceito de prova inequívoca do dano. Porque aí não é a prova do dano, tem que ter realmente uma prova inequívoca. Perfeito. É justamente nessa situação. Como é um prazo fatal, como é um prazo agressivo, em situação de dúvida eu não posso aplicar contra. Com certeza. Você não pode ampliar também. Você não pode querer Isso que chamou de interpretação restritiva. Mas eu acho muito interessante essa expressão prova inequívoca do dano. Ou seja, tem que ser algo indiscutível. A gente pode trabalhar em cima dessa expressão para reduzir os efeitos da decadência sobre o segurado. Porque, inclusive, vou dar um paralelo, mas desculpa, não interrompi. Não, é isso aí. Veja só, a sentença, vamos imaginar... Estamos no bar mesmo já para ser interrompido, a conversa é essa. Então vejamos, imaginei, eu vou te dar alguns paralelos aí, no qual eu fortaleço a minha tese. Por exemplo, teve a revisão do IRSM, o Índice de Reajuste Salário Mínimo, de 94 a 97. Em 2004 o governo reconheceu isso, olha, realmente está errado, eu vou propor um acordo aqui e vou revisar o benefício e pagar os últimos 5 anos. Em julho de 2004. Essa revisão diz respeito a princípio a março de 94 a fevereiro de 97. Então imagina alguém lá em março de 94 teria esse direito. O que a jurisprudência entendeu? Só, olha, o direito só se tornou inequívoco quando? Quando o governo reconheceu. Então o que se construiu? O prazo de 10 anos não foi essa da eleição. 2004. 2004. Começa a partir dali. E por que nós vamos tratar? A situação é a mesma. Não se aplica a mesma razão, se aplica o mesmo direito. Exato. Aquela velha lição de hermenêutica. Então como distinguir? Tá? Como diferenciar então a situação do IRSM? Sentença trabalhista também. Você se aposentou e depois verificou que o salário estava errado. Tchê, só não dá todas as dicas. O pessoal tem que ficar curioso, né? Mas tem a proposta, está merchando. Tem o curso do BDP também que tirava hoje, está disponível para quem também, isso aí, não dá todas. Mas termina essa. Mas essa da sentença trabalhista. É verdade. O que o STJ já entendeu? Você se aposentou em 2000. Em 2001 entrou com a ação trabalhista. A ação trabalhista terminou em 2011. Tá? Quando é que você então teve direito de cobrar o salário correto? Só quando a sentença trabalhista transitou em julgado. Então é como se tivesse diferido o prazo decadencial. Então é pacífico hoje. O prazo decadencial que envolva reclamações trabalhistas só inicia não com benefício, não com a lesão foi lá atrás, quando você entrou com a ação trabalhista, mas quando você enfim pôde cobrar do INSS o salário correto. Então alguns entendem da sentença do trânsito em julgado, outros da liquidação. Mas enfim, não conta da data do início do benefício. Tu vê, Marcos, tu tá falando isso e essas questões, essas polêmicas, e eu estou pensando aqui que... estou pensando aqui, a gente não está discutindo o direito do segurado, né? O direito material do segurado. Não. A gente está discutindo... A gente está discutindo a possibilidade de ele discutir o direito material, né? O prisma dele tem o direito material isso. E o INSS está preocupado em ver de que forma ele vai perder menos, né? como se fosse o inimigo. E eu penso, eu faço esse link, e até que eu queria saber a tua opinião, sobre essa lei, os 1960, que é o outro lado da moeda, né? Quando o INSS perde o processo, o Mandetta fica discutindo nos processos juro e correção monetária. Né? A respeito não está discutindo o direito material, está querendo discutir um rombo que vai causar, não é, um equívoco que foi dele, ou de uma legislação que veio para favorecer ele, como essa lei, essa malfadada lei de 1960. Não é? E muitas vezes o INSS só recorre disso, né? Não discute direito material, discute decadência, discute prescrição e discute taxa de juros e correção monetária pela TR. Perfeito. Bom, eu estava comentando sobre isso também, até se seria, eu particularmente acho o seguinte, que deveria, e tem decisões aqui também, né, da quarta região, dizendo que por enquanto seguiria essa orientação até que o Supremo então decidisse. Eu particularmente acho que o mais correto seria executar logo a parte de controvérsia e prosseguir só com a discussão dos juros. Ou então, na pior das hipóteses, que é o que eu acho correto, se for para manter por enquanto como está, pela TR, né,
que se permita uma posterior RPV complementar, caso o Supremo julgue favorável, que fique aberto, mas não que impeça que se julgue dessa maneira, a pessoa fique no prejuízo. Agora o que chama a atenção é o Supremo, digamos, uma causa de tamanha responsabilidade, ficar protelando, pô. Aí é que não dá. Aí você encontra decisões do mais de um lado, de outro, e boa parte das decisões contra o segurado. Aplica, não, vai aplicar a TR e depois o Supremo decide. A questão é que no juizado o depor não existe. E o Poder Judiciário mais caro do Ocidente, hein? Conforme as últimas pesquisas aí, se coloca toda a expectativa em cima do STF, da desapresentação assim também, sim, não é? Como é que pode ficar empatado em 2-2 e não se dá procedimento em termos como essa? E tem um voto que foi entregue em dezembro, né? E não teve sessão ainda para apreciação. Foi? Sabia não? Sim, já foi entregue o voto. De quem é? Eu acho que é da Rosa. É, da Rosa Weber. Da Rosa Weber, não? não? O conteúdo não. Não. Seria o quinto. Bom, mas eu acho que... Deixa eu perguntar pro Marco, o que tu acha dessa desapresentação? O que vai dar lá no STF? Eu acho que... Vai ser a favor do segurado ou vai seguir a lógica das Cortes Supremas? Eu acho de defender que... o INSS? Infelizmente isso é antigo, né? Até estava comentando também, antes de falar sobre isso, comentando a decisão em 2008 que teve, que inclusive gerou a súmula vinculante número 8, naquela ideia de que o prazo para cobrar prestações, o prazo para cobrar contribuições não era de 10, sim de 5, né? Porque a Lei 8.203 dizia que eram 10 anos. Aí chegou no Supremo essa discussão, mas é uma lei ordinária e contribuição previdenciária, como nós sabemos, que natureza é tributária, portanto deveria seguir o CPN, que são 5. Aí chegou a discussão, poderia ou não a lei ordinária trazer um novo prazo. Aí o Supremo em 2008 disse que não poderia, porque enfim, por um aspecto formal, haveria necessidade de outra lei complementar para poder mudar esse prazo de 5 anos, que não foi o caso. Aí a discussão era, que é inconstitucional? Indiscutivelmente. Aí o que o INSS levantou isso em 2008? Olha, Supremo, se você não modular isso aqui, nós vamos ter que devolver 90 bilhões de reais. Então o fundamento principal é esse. É financeiro, né? 90 bilhões. Aí o que o Supremo fez? Vencido somente um que nós já sabemos. Quem é que não concordou com essa modulação? O ministro Marco Aurélio. Aí o que eles disseram? Eles realmente vão ter que modular porque a União foi pega de surpresa. Olha só o argumento. Sim, agora eles não podem dizer que foi pega de surpresa e que a desaposentação está há 6 anos parada, né? Então surpresa já não tem mais. Então disseram, realmente vai... o INSS está quebrado, o presidente está quebrado. Aquela velha história, né? Aquele velho jargão. Aí disseram, vamos modular. Isso num recurso extraordinário. Veja só, não tem previsão legal, né? Modular, dizendo o quê? Olha, como é uma mudança na jurisprudência e tal, para não pegar de surpresa, é muito dinheiro envolvido, eles não botaram nesse termo. Nós vamos fazer o seguinte, essa decisão agora, na qual você que estava devendo 10 anos vai poder ser cobrado somente em 5, só vai valer, olha só vai valer para quem no dia do julgamento tivesse com uma ação judicial discutindo essa matéria ou algum recurso administrativo. Se você tivesse pagado tudo tranquilo na sua, você não vai se beneficiar. Olha aí, ó. Vai na contramão, não, mas você está estimulando todo mundo a entrar com a ação. Mas se for mais ou menos assim desaposentação, quem entrou, quem não entrou, não entrou. Eu estou contando com isso. Não, eu até estou satisfeito, porque eu tenho minhas ali. Eu também tenho. Meu sonho é comprar um carro do nível do Rubinho. Então eu tenho que passar essa desaposentação de uma vez, não, velho. Porque eu acho o seguinte, é por isso que todo mundo pergunta, aguarda a pressão do sistema. De maneira alguma, amigo, não entre. Não, espere, porque vai que eles modulam. Eles fizeram isso agora de novo, tem um voto do Roberto Boa observação para o pessoal de casa aí. Com certeza, não espere, entre. E preferencialmente com mandado de segurança, fuja do juizado. Bem depende da sua região. Né? Por exemplo, na nossa, na primeira região, todos os juizados, pelo menos lá no Piauí, estão concedendo. Primeira, segunda instância, TRF é tudo a favor. Então, em alguns casos, compensa entrar no juizado. Concedendo a desaposentação. Sem devolver nada. Mas o mandado de segurança em que situação? O mandado de segurança é a desaposentação. Sim, o TRF1 é tranquilo em conceder. Concede todos os mandados de segurança. A partir do indeferimento de algum indeferimento? Teria que pedir a desaposentação no âmbito administrativo para colocar a contagem do prazo. Tá? Não vi até hoje o TRF1 negando nenhum mandado de segurança. Mas sai eliminar e sai a implementação do benefício ou fica alguns sim. Jesus. Até mesmo porque o mandado de segurança cabe a execução provisória, né? A TRF4 não, né? Não. Por lá você nunca vi ninguém perdendo mandado de segurança. Hoje mesmo eu estava falando com uma colega que tem um escritório grande ali em São Jerônimo que o pessoal está ajuizando a ação em Brasília, porque lá em Brasília estão dando. Sim, concede, direto. O TRF é tranquilo mandar segurança. Implementando os benefícios todos implementados. Tipo, não seria caso de competência absoluta, né? Não. Mas que a juiz não poderia examinar. É porque Brasília também. Brasília é a sede da INSS, né? Então poderia. Ah, sim, federal. Pela sede da INSS. Bom, o papo tá bom, mas nós vamos seguir aqui. Nós
Vamos seguir mais um pouquinho, Em off. O pessoal de casa já recebeu Já a recebeu cota admitida. Algumas informações. Malcolm, foi uma satisfação imensa te ter aqui. Infelizmente o Márcio e o Alexandre não puderam estar presentes. Espero que na próxima os 4 vamos estejam convocar. aqui. Não posso esquecer jamais, esqueci lá na introdução, agradecer ao Felipe e ao VoxLex por esse apoio fantástico que eles têm nos dado. A Vox tem nos ajudado tanto nas filmagens, na organização dos nossos eventos. Felipe, muito obrigado pelo teu apoio. Mais uma vez, obrigado, Williams e Sam Café, por ter cedido esse local para nós. Pessoal de casa, nos acompanha no Facebook G4 Atualização Previdenciária ou no Facebook individual de cada um de nós. Anderson de Tomás Ribeiro, Fernando Rubim, Alexandre Triqueza e Márcio Hartz. Malcolm Robert. Eu mesmo. Não esqueçam, está aqui o livro do Malcolm, Prescrição e Decadência, os conflitos da jurisprudência previdenciária. Quem quiser ir me mandando uma mensagem no Facebook, chega em casa, né? Com certeza, a gente manda, envia. E o Papa, né, do processo, Fernando Rubim, preclusão, na dinâmica do processo civil. Por incrível que isso pareça, não era para fazer essa divulgação. 8 livros, o homem é uma sensação. Tá? Eu queria agradecer ao Malcolm pela presença dele aqui, dizer que não conhecia pessoalmente só das obras e das suas andanças pelo Brasil, mas também queria dizer para o pessoal de casa que a minha impressão foi a melhor possível, né, do conhecimento e da sensibilidade no trato aí com as questões de direito previdenciário. E o nosso objetivo é esse do G4 Convida, não é? Estar aqui debatendo matéria previdenciária, mas também levando ao conhecimento do pessoal de casa quem são os grandes nomes, quais são os grandes debates que estão acontecendo hoje no Brasil, que estão aguardando solução por uma grande massa de segurados da Previdência Social. E é assim que a gente vai continuar convidando outros colegas, quem sabe, né, Anderson, trazendo o ideal, os 4 aqui, só que tem um problema, se vier os 4 juntos vai ter 2 horas de debate aqui, porque é meia hora e 2 a gente já foi rápido, né? Então, saudação pessoal, até a próxima. Muito obrigado. G4. Isso aí. Eu que agradeço, né?